Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu convido vocês a uma reflexão sobre uma passagem que tem no Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nessa passagem que é tão forte, Deus diz que vomitará os mornos. E o que seria, né? O que seria essas pessoas mornas? Gente que não é quente e que não é fria. Pessoas mais ou menos amigos. Pessoa morna é alguém sem atitude, sem ação, que não se posiciona na vida, se torna omisso diante de fatos que exigem atitudes de coragem, de ousadia. A pessoa morna, ela vive mais ou menos, vive sem intensidade, se acovarda diante dos fatos. Deus vomitará os mornos. Percebemos que temos instabilidades emocionais, para não dizer instabilidades morais e de caráter. E isso é motivo para que a gente se preocupe e muito. Muitas vezes vemos no meio religioso o que Jesus fortemente nos alertou: os falsos profetas, os falsos cristãos, aqueles que ele chamava de hipócritas. Jesus não falava do outro, mas de nós mesmos. Analisemos bem as nossas atitudes, deixemos um pouquinho de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade e vejamos se não somos um tanto hipócritas em nossas atitudes, se não nos escondemos atrás dos falsos moralismos. Do tipo, faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quantas pessoas vivem uma mentira, né? Fingindo ser aquilo que elas não são. Nos escondemos atrás de máscaras, mas não podemos nos esconder dos amigos espirituais, dos inimigos espirituais também, e muito menos de Jesus e de Deus, nosso Pai. A quem queremos enganar? Como diz a música, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Nós não somos mais crianças. É necessário que cresçamos, amadurecer e evoluir. Esse é o convite do Mestre Jesus. Sabe aquela expressão muito usada no dito popular? Maria vai com as outras, referindo-se às pessoas que tendem a ter comportamentos diferentes, dependendo das circunstâncias. Às vezes, nos tornamos verdadeiros bajuladores, apoiando estrelismos, apoiando ou nos calando diante de atitudes de algumas pessoas que se apresentam em posição talvez superior, um palestrante, um chefe, uma personalidade pública ou um político, sendo conivente com o outro apenas por conveniência. Triste isso, né? Ficar em cima do muro. Quantas vezes a vida nos convida a ter atitudes e nós simplesmente ficamos em cima do muro, por medo e muitas vezes por covardia. Isso mostra a nossa falta de maturidade espiritual, a falta de maturidade também moral. O Mestre Jesus, de forma imperativa, nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Nos convida ele aqui à autenticidade e à honestidade para com nossos próprios valores e princípios.
nos alertando sobre a necessidade de termos firmeza de caráter, de sermos íntegros em nossas atitudes. O que nós temos feito das nossas vidas. Vivemos uma grande crise moral em nosso planeta, em nossa sociedade, todos nós sabemos disso. E precisamos, como nos diz o Mestre, vigiar e orar, ter autorresponsabilidade e consciência das consequências das nossas escolhas, das nossas ações e dos nossos comportamentos. Se em determinados momentos eu ajo com violência, é porque essa violência está dentro de mim. Se eu ajo com impaciência, ela está dentro de mim. E se eu ajo com corrupção, é porque essa corrupção está dentro de mim. E veio à tona. Sejamos honestos nas pequenas coisas para sermos também nas grandes coisas. Muitas vezes somos permissivos com algumas pessoas e atitudes. Justificamos às vezes, por exemplo, os erros e as falhas dos nossos filhos ou de familiares, de amigos. Passamos literalmente as mãos na cabeça dessas pessoas. Muitas vezes justificamos as nossas próprias falhas dizendo: o que eu fiz foi diferente, eu agi assim porque eu não tinha escolha, ou o outro merecia, ou então o outro me provocou. E nós somos extremamente rigorosos ao analisarmos a atitude do outro, julgando, condenando, não tendo empatia, não tendo compaixão, muito menos tendo tolerância. 2 pesos e 2 medidas. Não somos imparciais e a vida moral nos pede imparcialidade. Justiça. Tem uma frase que gosto muito, uma verdadeira lição, na verdade, que todas as vezes que eu tenho dúvida em fazer algo ou não, eu penso nela. Ou quando eu percebo que talvez eu vá fazer algo só porque a maioria está fazendo, eu me pego pensando nessa frase que diz assim, eu não sei direito o autor, eu não consegui achar o autor. Diz assim: o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Pensemos bem nessa frase. Vamos refletir sobre isso. O que me torna diferente do outro, que está às vezes num processo de equívoco, é eu me comportar de forma diferente. Por exemplo, se alguém me xinga, me bate, me ofende, eu posso me defender e devo me defender, mas eu não devo reagir da mesma forma, com a mesma violência, seja física, seja verbal ou emocional. Senão o comportamento que me causa repulsa no outro estarei repetindo erroneamente. Penso muito nos verdadeiros amigos, aquele que muitas vezes nos dá um chacoalhão, sabe? Que diz assim: acorda, você está errado, está na hora de você parar. Às vezes ficamos tão magoados com esses amigos, né? Melindrados, até nos afastamos deles. E aí optamos e buscamos as amizades que nos fazem os falsos elogios, inflando o nosso orgulho e a nossa vaidade. Com que almas você está se sintonizando? E que tipo de amigo você é? Já pararam para pensar? Para quem estamos contribuindo, doando a nossa força física, a nossa inteligência, os nossos talentos, as nossas energias, os nossos fluidos? Para quem estamos nos doando? A que mestre você está servindo? Os amigos espirituais nos orientam que muitas vezes não somos capazes de assumir o que pensamos na frente de alguém, mas agimos covardemente por trás, falando mal pelas costas, a tal da maledicência, emitindo pensamentos ruins, assim colaborando com as forças negativas para que se concretize aquilo que é meu desejo, inconsciente ou não. Por exemplo, sou preconceituoso com determinada situação, então eu me calo para não causar polêmicas, mas em pensamento ou nas minhas intenções mais secretas, nas entrelinhas, eu julgo, eu condeno, eu critico,
ou quando no meio de pessoas que pensam como eu me sinto à vontade para escancarar aquilo que penso. Muitas vezes vemos isso nas redes sociais, né? Onde as pessoas aproveitam para despejar críticas severas, comunicações violentas, um verdadeiro desrespeito. Falta ponderação, falta educação, falta amor ao próximo. E isso não são pessoas que nós costumamos dizer ignorantes no sentido de não saber o que estão fazendo, mas normalmente essas atitudes vêm de pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes espíritas, que acabam vivendo o Evangelho do Cristo apenas na teoria e se perdendo totalmente na hora de pôr em prática. Nessa hora a gente ouve a voz do Mestre dizendo, como ele dizia aos fariseus, aos doutores da lei, hipócritas. Chega até a doer a alma, né? Hoje eu acho que eu estou sendo bem dura, mas tudo que eu falo aqui é para mim mesmo antes de mais nada. E eu tenho pensado muito sobre isso, quem eu sou, quem nós somos, questões que inquietam a nossa alma, nos convidando a mudanças urgentes. É chegado os tempos. Visto máscaras sociais, só que ninguém sustenta máscaras sociais por muito tempo, graças a Deus. E um belo dia a vida me expõe a uma situação onde às vezes eu nervoso, eu perco o controle e eu grito em voz alta, mostrando nas minhas atitudes quem eu sou verdadeiramente. Então eu grito, sou preconceituoso, sou sim um assassino, sou sim um agressor, sou sim violento, racista, machista, homofóbico, sou sim inúmeras coisas. Certa vez Chico Xavier foi questionado sobre quem eram os criminosos. E ele disse assim que Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Mostrando aqui que todos nós somos almas altamente endividadas e que todos nós trazemos algum tipo de desvio de conduta a superar. A máscara um dia cai. E enfim temos a oportunidade, como disse Santo Agostinho, de nos conhecer a nós mesmos e trabalhar em nós aquilo que não pode existir, que não é mais permitido, que não deveria estar dentro de nós. O desamor, o desrespeito, a antipatia, o ódio, a raiva, comportamentos e sentimentos que vão contra as leis divinas. A vida nos pede urgência, urgência em nossas atitudes. Quem é você na relação com o outro? Quem somos nós? Encerro aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, com um conto, uma história que eu ouvi certa vez numa palestra que diz assim, que duas irmãs vizinhas, um dia elas brigaram e certa vez uma irmã, para provocar a outra, comprou uma caixa de papelão bem bonita, embrulhou com uma fita, só que dentro ela colocou esterco de vaca e colocou no portão da sua irmã. Aquela irmã pegou aquela caixa, viu que tinha dentro aquele esterco, guardou com ela, comprou uma muda de uma planta, plantou aquela mudinha, cultivou, cuidou. Quando a planta já estava bem bonita, ela foi até a irmã, a vizinha, e entregou aquela planta bem bonita, com o seguinte bilhete: obrigada pelo esterco. Sem ele não produziria essa linda flor. Moral da história, né? Cada um oferece o que tem dentro de si. Cuidado com o que a gente está oferecendo. Presta atenção nas palavras, no gesto, nos olhares. O que você tem oferecido para cada um. Como disse o nosso mestre, a boca fala do que está cheio os nossos corações. Sejamos firmes em nosso caráter. Se ainda não somos perfeitos em nossas atitudes, se ainda caímos nos erros e nos equívocos, tudo bem. Aplique o auto-perdão, reconheça seu erro, arregace as mangas
e vamos trabalhar para sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Uma semana de muita paz a todos, de muito amor. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.